Saravá macumbeiro, tudo bem? Essa é eu, Jorge, acredito ser uma das aulas mais importantes do Umbanda em Casa. Porque tudo que vem na sequência, de certa forma, você tem uma correlação já de convivência. Você já ouviu falar de oferenda, você já ouviu falar de defumação, você já ouviu falar de incorporação, mas é claro que o curso vai estar transformando isso em práticas acessíveis na sua casa. Só que agora nessa aula, essa aula e a sequência dela é o desbravar de novos mares para muitas pessoas. Por quê? O conceito que eu vou trazer é um conceito no qual muito do que foi trazido para a Umbanda foi totalmente ignorado. O umbandista teve tanta sede de consumir o orixá do candomblé, o orixá de tradição iorubá, que ele, de certa forma, pulou fases e foi privado de alguns conhecimentos essenciais e específicos. Então, quando eu falo em Ori, o orixá que não veio para Umbanda, eu posso falar que a minha jornada de cegueira também foi durante muitos anos dentro desse processo. E agora essa aula não é uma aula que fala, olha, agora o Jorge está misturando as coisas. Não, eu vou te ensinar coisas simples, eu vou te ensinar coisas que não demandam de uma iniciação, eu vou te ensinar coisas que necessariamente no primeiro momento não demandam de um jogo, tá? E eu vou explicar o porquê dessas coisas, para que você comece a entender, treinar e interiorizar o conceito. O que você precisa saber, por exemplo? Ori, né, a palavra orixá, que no Brasil, de certa forma, acabou indo, né, para um viés de interpretação muito superficial, a palavra Ori realmente ela significa cabeça. Mas quando eu falo orixá, eu estou falando a escolha do Ori. E aqui no Brasil, a argumentação, e principalmente de literaturas umbandistas, né, escritores umbandistas, a galera também da psicografia, é que orixá é o dono da cabeça. Não. Orixá é a escolha do Ori, porque Ori é um orixá. E Ori é um orixá primordial. Os orixás primordiais, eles são tidos na tradição iorubá como aqueles orixás essenciais à produtividade, à criação, à gestão do destino, entre outras coisas. Orumilá, Ori, Exu, são orixás primordiais. Para a gente seguir nessa aula, o que você precisa? De uma mente descolonizada e de uma mente que não funcione de forma sincrética. Sabe por quê? Você vai começar a procurar subterfúgios para comparar. Você vai querer comparar Ori com entidade. Você vai querer comparar Ori com anjo de guarda. Você vai querer comparar Ori com algo em outra estrutura. Ori é único dentro da sua existência. Ori é incomparável e Ori é insubstituível. Por quê? Todos nós temos Ori. Na Umbanda se deu muito tratamento de coroa, de cabeça, e é a mesma coisa. Você não tem na Umbanda a cabeça do anjo de guarda. Você não tem na Umbanda a entidade que representa a cabeça. Ah, mas tem o orixá. O orixá, na cabeça do médium, ele só é aceito, ele só é viabilizado se for aceito por Ori. Por exemplo, eu já ouvi falar de feitura de santo errada. Não existe feitura de santo errada. Existe feitura que o Ori não aceitou. Então, ao mesmo tempo que é um universo novo, complexo, ele é profundo, ele demanda de estudo e eu quero muito que você estude, mas eu vou te deixar aqui um caminho já, é um começo. Talvez mais para frente, aqui na plataforma, eu entre com conteúdo específico, abrangente, profundo, teórico e prático, mas agora, no primeiro momento, é o despertar, é o iniciar, e Ori é isso, Ori é o despertar. Ori diz respeito ao aceitar das coisas boas, e eu vou falar isso
daqui a pouquinho. Tem um termo bacana que é Ori-Apere, que fala o seguinte, o provedor, Ori, o provedor de maravilhas. Então, para constituir isso, eu preciso entender. Essa cultura não veio para a Umbanda, mesmo a Umbanda tentando se aproximar fortemente do conceito de orixá. Para cultuar Ori, você não precisa ser iniciado, ok? É importante, eu vou falar isso no final, a questão de jogo, a questão do tipo do trabalho que viabiliza o Ori, que é o Bori ou Ibori, eu vou falar sobre isso, mas a gente precisa, num primeiro momento, que é a realidade de todos aqui, entender essa realocação dentro da Umbanda. Então, se você é devoto de orixá, você a partir de agora está sendo convidado a ser devoto do quê? Do seu Ori. Porque ele não é de alguém. Ele não é o Xangô que está fora. Ele não é a Oiá, ele não é o Ogum, ele é seu. Ele é o seu Ori. E vocês têm um destino. E Ori define muito nesse destino. A gente vai chegar nisso. Ori entra nessa questão de tempo. Ori molda o seu corpo físico, Ori molda as suas emoções. Percebe a profundidade? Lidar com Ori é olhar para um campo que muitas vezes você passou desapercebido uma vida inteira e teve sofrimento e ainda está tendo por causa disso. Existem duas classificações que a gente vai usar, tá? A primeira é de Ori-Odê. Essa ficou famosa dentro da Umbanda, que é a ideia da cabeça, né? A cabeça física. E essa cabeça física, ela expressa o quê? A sua identidade, os seus comportamentos, aquilo que você se conhece, geralmente é aquilo que você mostra para os outros. Ori-Odê. A segunda classificação é quando nós entramos em Ori-Nu, que é a identidade espiritual, existencial. Na Umbanda, algumas literaturas, e eu ouço, né, muitas vezes as pessoas falarem, se deu a referência do mental, se usou o termo mental e se descaracterizou isso. E o que acontece? Essas duas estruturas, Ori-Odê e Ori-Nu, elas precisam estar alinhadas. Porque o que acontece? Um Ori-Odê, ele pode, por comportamento, por caráter, e quando eu digo caráter, não é necessariamente moral, é uma questão estratégica. Ori-Odê pode boicotar Ori-Nu, porque o seu Ori-Nu, ele tem o quê? Ele tem ali o seu código genético espiritual, que fala assim, olha, o fulano, ele tem uma predestinação, ele está inclinado a boas coisas, a ter sorte, a ter prosperidade, a ter saúde. Aí vem Ori-Odê, né? Comportamento rançoso, comportamento duro, comportamento de não aceitação e acaba rachando. Principalmente por quê? Porque não há uma cultura, não há um culto, não há uma orientação em relação a essas duas estruturas. E o que é importante, né? Na cultura iorubá se fala muito de Iwa, que é caráter, que é essa questão do comportamento, não moral, mas estratégico. Então, nossos 3 primeiros passos, Ori, né? Orixá, Ori, orixá primordial, e orixá significa a escolha de Ori. Por que nas histórias, não só na mitológica, na questão mitológica, mas nas histórias onde há traços existenciais de orixá como Ogum, como Xangô, por que foram grandes pessoas? Por que foram grandes homens, guerreiros, reis? Porque o Ori deles viabilizou. O Ori deles foi o quê? Foi um grande Ori. Então isso começa a criar esse laço. Então, a primeira coisa, né? Ori, orixá primordial, todos nós temos. Ah, mas eu não sou da cultura. Você tem uma cabeça física e você tem uma mente, você tem uma estrutura que a gente vai chamar de mente, né? E essa mente, o que ela faz? Ela lida, ela tem toda a informação da sua identidade espiritual e existencial. E quando eu falo existencial, existências, ok? E todos temos isso. Então, se eu tenho um Ori-Odê e um Ori-Nu, e eu gosto de comparar a estrutura do Ori-Nu também com a questão da glândula pineal, que é por onde acontecem as incorporações e os processos de transe. Cobrir a cabeça. Tem muito umbandista que não sabe disso. Cobrir a cabeça com panos coloridos é um filtro
para pineal. Cada pano tem um padrão de bloquear ou aceitar determinadas ondas, sejam elas magnéticas, energéticas, e cada linha de entidade tem um padrão. Então, quando eu cubro a cabeça de branco, eu viabilizo tal linha. Quando eu cubro a cabeça de preto, eu viabilizo tal linha. Do mesmo jeito que eu bloqueio situações externas, ok? O que é importante? Antes de chegar numa prática simples, porque você vai entender que isso é para todo dia. É todo dia, é de manhã, é o acordar, sabe? Você ao acordar, talvez você tenha criado o hábito. Você acorda e pega o celular. E ninguém manda você fazer isso, você já faz. Algumas pessoas são assim. Então você vai pôr um ponto antes. Mas antes de chegar nessa situação, o que eu quero? Eu quero que você agora interiorize que cultuar Ori não precisa de iniciação e que cultuar Ori vai te ajudar a fazer com que as coisas boas sejam aceitas. E eu vou dar vários exemplos aqui. Um exemplo muito interessante. A pessoa que sofre de um distúrbio de ansiedade, de depressão, ok? Aí ela fica o tempo inteiro procurando subterfúgios ou situações onde ela não se permite o acompanhamento. Não vou falar a cura porque a gente sabe que é um processo que ele esfria, ele encolhe, às vezes ele dilata. Mas a melhoria, e existe felicidade naquela melhoria. Por exemplo, eu conheço pessoas que não se dão o direito de tratar a ansiedade, na qual são portadores, e a depressão, procurando um médico especialista e cuidando disso quimicamente também. E eu já ouvi desde gente extremamente ignorante, a gente com mestrado, doutorado, classe AA, que fala o seguinte: eu não preciso de remédio. Aí a pessoa sofre, ela tem várias recaídas. Ela não se dá o direito a coisa boa do ter algo, mesmo que seja algo químico, para fazer uma manutenção, para cuidar dela. Esse é um exemplo. Outro exemplo, você está num relacionamento bom, você está num relacionamento diferente, você está num relacionamento mais harmonioso, mais plausível do que você já viu. O que você começa a fazer? Procurar defeito. Você começa a chafurdar o lixo da pessoa. Você quer que a pessoa seja do seu jeito. Quando duas pessoas se unem, existe uma proposta muito salutar de como eu posso te ajudar. Mas o meu querer te ajudar não é te mudar, principalmente manivelar. Eu particularmente tenho ranço de gente que precisa ser manivelada. O tempo inteiro, você tem que estar lá manivelando a pessoa para ela funcionar. Então você está num relacionamento bom e você não aceita. Você tem a opção de um tratamento médico para melhorar, para ter uma qualidade de vida, você não aceita. Você começa a ter um trabalho que, além de te trazer o rendimento que você sempre quis ou sonhou, você começa, ou até para te manter, você começa a reclamar do trabalho, você começa a achar que você trabalha demais, você começa a achar que você é uma exclusividade no trabalho. Então, todas essas coisas são o quê? Ori-Ode sabotando Orino. Pô, Jorge, preocupante. É preocupante, mas há algo a ser feito. Existem dois conceitos que falam o seguinte, né? Orirerê, que é bom ori, e o oriburuku. O oriburuku, quando se fala num ori ruim, eu já ouvi de vários babalaôs, né? Não existe um oriburuku permanente por si só. Um ori pode ser trabalhado, um ori pode ser transformado, um ori ele pode ser ajudado. Mas a pessoa ela também precisa ter esse passo. Então, essa aula é um convite para que você comece diariamente a ter zelo pelo seu ori. O que eu vou te ensinar? Você vai receber junto dessa aula um conjunto de frases. Essa aula vai ser dividida. Eu vou mostrar algumas coisas práticas. Você vai receber um conjunto de frases para todo dia de manhã você acordar. Pode ser sentado, pode ser deitado ainda. Você vai passar a mão assim, ó. Olha que coisa difícil de fazer. Como se fosse um carinho.
e vai fazer assim, ó. Ori, bom dia. Obrigado. Que você seja um bom Ori. Que você viabilize a minha existência. Que você me transforme em um rei ou em uma rainha. Que você me traga sorte, bom trabalho, boas pessoas, todos os dias. Aí eu vou montar uma frase em português, tudo bonitinho, do que você pode de manhã e deve fazer para ter essa comunicação. Na sequência, a gente pensa o seguinte, né? Fez isso aqui, o plano normal, teoricamente, de todas as pessoas, quero acreditar nisso, é que você vai tomar um banho. Então existem coisas para a cabeça antes do banho quente. Isso tudo eu vou te explicar na segunda parte dessa aula, tá bom? Que aí a gente entra na próxima aula, não na segunda parte, na próxima aula, que é a parte prática dessa aula. Então essas coisas, esses conceitos simples, você vai começar a perceber mudanças, mas repito algo que eu disse no começo. Precisa ser uma cabeça não colonizada, não sincretizada e uma cabeça que vai ficar o tempo inteiro tentando comparar o incomparável. E Ori, na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa existência, é incomparável. Cuida do seu Ori, que você vai perceber uma série de mudanças. Você vai perceber mais clareza e você vai começar a separar algumas coisas na sua vida. Para vocês terem uma ideia, a relação entre Ori, Ifá e Exu é uma relação muito profunda. Uma das estruturas que ajuda a viabilizar Ori é Exu. Aí eu estou falando do Exu, Orixá, Exu e Yorubá, ok? E para se ter uma ideia, até Ifá, em todo o seu poderio, em toda a sua grandeza de revelação e predestinação, se curva, literalmente, a Ori, para que através de um jogo, de uma leitura, possa ser identificado o que esse Ori está querendo. Jorge, então agora é aquele momento que eu saio correndo, marco um jogo, vou fazer um Bori, né? Que o Bori é o Bori ou Ibori, é um dos rituais feitos por um sacerdote ou uma sacerdotisa, onde ele faz todo um trabalho com elementos, com rezas, com cantos para viabilizar, despertar o seu Ori. Os primeiros Boris que eu fiz com o King. Eu fiz no Dudua. Então, eu fico suspeito para falar de recomendação, mesmo sabendo que ele tem uma agenda. Mas agora não é hora de sair correndo. Por quê? Você pode pegar gente sacana. Você pode pegar gente que vai consumir o seu dinheiro e gente que vai ainda bagunçar mais o seu Ori. Então agora é um step by step. É um passo a passo, devagarzinho e curtinho, com essas práticas que eu vou passar na próxima aula. O cultuar, os elementos que podem ir na cabeça de qualquer pessoa e essa relação, né? O zelo, o falar, a constância diária. Ori, o orixá que não veio para a Umbanda, o orixá que eu tenho, que você tem, o orixá primordial. Coisas interessantes, por exemplo, esses 4 búzios que eu carrego são búzios de um Bori. Então, ao fazer o Bori, esses elementos vão lá e eles começam a andar comigo. E existe um jogo meu, né, não fui eu que o criei, que é o jogo de Ori. Então, muitas vezes, quando eu estou em dúvidas, quando eu estou em algumas situações, eu pego esses 4 búzios e existe uma sequência e eu faço perguntas para o meu Ori. Porque lembra, o meu Ori-Odê é minha cabeça física, são as coisas que eu estou pensando. O meu Ori-Nu, a minha identidade espiritual, é aquela parte que muitas vezes conscientemente eu não acesso. E eu preciso desse acesso para ter boa sorte, para ter boa saúde, longevidade, para ter mais calma, para ter mais responsabilidade, no meu caso, menos impulsividade e assim por diante, tá? Então, fica ligado nessa aula, abre a mente, não tenha uma mente colonizada, não use uma mente sincretizada, que isso só vai trazer sofrimento para você. Que seu Ori seja um bom Ori, que seu Ori seja um bom caminho, que seu Ori seja uma boa sorte, uma boa saúde e que seu Ori te traga tudo aquilo que está traçado aí nessa grande montanha chamada da sua predestinação. Aquele axé e aquele saravá.